Eu, que um dia fui libertada por ele de 7 demônios, agora me arrastava no meio da multidão, como quem tenta resgatar a esperança no meio de um incêndio. O sangue no chão era dele. O silêncio entre os gritos era dele. O amor ferido que atravessava a rua era dele. E eu seguia, como uma sombra arrastada por uma luz que se apagava diante dos olhos do mundo. A cruz rangia, mas mais doía ver o seu corpo, esse mesmo corpo que antes curava com um toque, agora se curvava como se levasse os pecados do mundo. E eu sabia que ele levava. Não havia consolo, só uma impotência surda. Eu, que um dia o toquei com um perfume e lágrimas, agora não podia sequer alcançar seu rosto. Entre nós, lanças, pedras, risos perversos. E mesmo assim, ele caminhava. Caía, mas caminhava. Como um cordeiro, sim, mas um cordeiro que não carregava só madeira, mas a escuridão inteira dos homens. E então ela apareceu, a mãe. Não sei de onde saiu, talvez do silêncio onde as mães escondem suas dores mais fundas. Ela caminhava sem pressa, sem pânico, como quem atravessa um campo de minas, sabendo que cada passo pode ser o último. E os dois se viram. Eu juro, o mundo parou. Tudo se calou. Até o sol pareceu hesitar no céu. Mãe e filho se olharam como só os que se reconhecem no sofrimento mais puros são capazes de olhar. O rosto dele, inchado, rasgado, ainda assim se iluminou por um instante. O dela não chorava como eu. Não havia desespero, nem histeria. Havia um sim antigo, um eco de um dia para com o anjo, um parto renovado à beira da morte. Não gritou, apenas olhou e chorou. E naquele olhar havia aceitação, e dor, e amor, que não exige explicação. E eu, que amava com tudo o que restava de mim, me vi pequena diante daquela mulher, porque o amor dela não era feito de emoção, era de fé, de amor e sacrifício. Eu quis gritar, quis pedir que parassem, que olhassem, que vissem o que estavam fazendo com a beleza do mundo. Mas ninguém ouvia. Eu só ouvia o meu próprio coração, batendo forte demais, como se quisesse sair do peito e correr até ele. Aquele encontro durou segundos, mas deixou uma marca que não sairá da minha vista nem com a morte. Porque ali estava o amor esmagado, o amor permitido a sofrer, o amor que não recua nem diante da espada que atravessa a alma. Depois disso, ele continuou, e ela também. Nenhum dos dois tentou impedir o outro. Era como se tivessem
ensaiado aquele momento no ventre do céu. E eu fiquei com o vazio. Fiquei com o barulho do mundo voltando a gritar. Fiquei com o silêncio daquele encontro estampado no rosto da mãe. Ela não disse nada, mas se tivesse dito, teria sido: vai, meu filho. E se ele tivesse falado, teria sido: estou indo, minha mãe. E isso me quebrou. O que mais me assombrou não foi o choro de Maria, mas a sua firmeza. Sim, havia lágrimas, mas não havia desespero. Era como se ela carregasse dentro de si uma rocha antiga, mais antiga que o mundo, onde a vontade de Deus se assentava como um selo. Enquanto nós, os discípulos, os amigos, os libertos, os curados, éramos tragados pela dor e pela confusão, mas ela estava de pé, em pé, como se soubesse, não com os olhos, mas com o coração, que tudo aquilo não era o fim, mesmo parecendo que fosse. Ela não se rebelava, não protestava, não amaldiçoava ninguém. Apenas seguia com ele, como sempre fez. E ali, ao ver seu filho carregando a cruz, compreendi que ela também carregava a dela, invisível, sem madeiro, sem espinhos visíveis, mas talvez tão pesada quanto. Ela era a única que sabia quem ele era por inteiro. E mesmo assim, o deixava ir. Maria era mais que mãe. Era mártir antes da cruz, ante a cruz. Era altar vivo onde o sacrifício começava. Desde aquele dia, não suporto ouvir os homens dizerem que Maria era apenas uma mulher simples. Eles não sabem, eles não viram o que eu vi. Ela era feita da mesma matéria que a cruz, madeira santa, forte e silenciosa. Ela era o sim que sustenta o mundo quando tudo grita não. E ele era o Cordeiro que sabia que para nos salvar precisaria primeiro partir o coração da mãe. E ela deixou por nós. Ela nos amou. Eu chorei tudo o que havia para chorar, e ainda choro, porque o amor verdadeiro não se protege da dor. O amor verdadeiro caminha até o fim com o amado. Eu sou Maria de Magdala, testemunha do amor ferido, e te digo, se um dia vi o inferno nos olhos dos que batiam nele, naquele encontro entre mãe e filho, eu vi o céu inteiro escondido no olhar de uma mãe. E isto bastou para me manter de pé até o terceiro dia. Em pé,